Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Bem-vindos à Santa Semente Online. Deixa eu ler você com a palavra de Deus. Salmo de número 90. O versículo de número 4 diz assim: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Só um instante. Agora sim. Vamos ler de novo. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Como o dia de ontem que se foi. O nada. Algo que tem alguma coisa ainda na nossa memória, mas se foi. Não tem como voltar, como recuperá-lo, né? Se foi. 1000 anos para Deus é como fosse o dia de ontem. É um estalo, se vai. Por isso que o salmista mais adiante ele vai dizer: ensina-me a contar os nossos dias, os meus dias. Como valorizar cada momento, como não perder tempo, algo tão precioso, né? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, né? Como a gente conseguir viver sem desperdiçar esse precioso chamado tempo. É preciso ter sabedoria. E o Senhor pode nos dar esse direcionamento. E Ele manda sobre nós para estar habitando em nós o Espírito Santo, que nos dá convicção espiritual. Ele nos ajuda a viver melhor. Ele nos dá convicção do que está certo, do que está errado, qual é a verdade, porque Ele é o Espírito da verdade. Sim, precisamos buscar o Senhor, buscar da presença do Santo Espírito para que tenhamos sabedoria de viver cada instante, cada desafio de nossas vidas, para aprendermos, para crescermos e, acima de tudo, para estarmos na presença do Senhor. Porque a vida só tem plenitude, só tem valor, significado na presença do Senhor. Vamos orar a Ele? Vamos conversar com Ele? Pai querido, nós te louvamos, te damos graças por nossa vida, te damos graças porque nos permite se achegarmos a Ti, para Te buscarmos a Tua presença, buscarmos das Tuas bênçãos. E como Tu nos diz, através da Tua palavra, para nós buscarmos enquanto há tempo, e nós ainda temos esse tempo. Nós Te louvamos pela Tua paciência, porque nos permites estarmos prostrados diante de Ti. Quantas decisões, quem sabe, já tomamos, falhas, muito aquém daquilo que Tu esperas de cada um de nós. Mas Tu nos permites, Tu nos ofereces a chance de nos prostrarmos diante de Ti, de buscarmos a Tua sabedoria que nos vem pela Tua palavra. Por isso, Pai, nós Te louvamos por nossa vida e consagramos a Ti esse tempo que aqui teremos para ler a Tua palavra, meditar nela, conversar contigo. Por isso nós clamamos, Pai, acolha a cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, que dedica esse tempo para estar buscando a Ti, buscando a Tua presença. Tenha misericórdia de nós e ouça as nossas orações, os nossos clamores. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Maria Luísa, família, Jesus abençoe. Dona Diva, família, Jesus abençoe. Nós estamos seguindo nossa caminhada, né? No mês de aniversário, mais uma vez relembrando essas dois eventos, vamos assim dizer, 2 momentos que nós teremos para celebrar os 8 anos
da Anglicana Santa Semente. Esse é o mês celebrativo, né? Já temos nas redes sociais vídeos que trazem um pouquinho, né, do que nós temos vivido nesses 8 anos. Por isso que nós louvamos ao Senhor, incentivamos você a procurar lá, ver esses vídeos, mais do que isso, compartilhar também para que mais gente seja alcançada, para conhecer um pouquinho da nossa história, né? Dos nossos 8 anos, do nosso recomeço. Então, sim, temos muita coisa a celebrar, louvar ao Senhor. E nós teremos, de forma especial, 2 momentos. No dia 29 é um sábado, a partir das 19h30, no espaço anexo ao nosso templo, nós teremos um momento de louvor, comunhão, partilha da palavra e, claro, aquele momento para a gente jantar juntos, confraternizar, nossa vaca atolada, o prato do dia, né? 29/6, a partir das 19h30. E, claro, no dia 30, culto com Santa Ceia, momento muito especial da gente celebrar, render graças. Tem que ter bolo, né? Para nós celebrar, nos alegrar na presença do Senhor. Então, guarde essa data, divulgue entre seus queridos, motivemos-nos uns aos outros para a gente celebrar uma linda festa ao Senhor Jesus nos dias 29 e 30 deste mês de junho. 8 anos da Anglicana Santa Semente. Dona Diva, Salmo 108, os versículos 5 e 6. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Um clamor de alguém que clama por vitória, que clama por socorro. Poderíamos lembrar do contexto que nós estamos vivendo ainda como Estado. Estamos no contexto de chuvas e algumas regiões têm alagamentos. Esses dias eu conversando com um amigo, com um pastor, e a gente lembrava disso. Imagina aquelas casas que enfrentaram as inundações, né? Aquelas famílias. Como dormir com o coração tranquilo, né? Ao ouvir a chuva, aquela chuva que não para, né? Como tu conseguir descansar, sabendo que a qualquer momento você tem que estar saindo correndo, né? Viver nessa agonia, né? Então, a palavra de Deus cita inúmeros exemplos, né? Que momentos de angústia, momentos de ameaça, nós temos alguém para nos refugiar. Alguém que está acima de todas as coisas. Ele tem controle sobre governos, sobre ideologias, ele tem controle sobre o tempo, doenças, sim, ele tem controle sobre todas as coisas. Então, ser exaltado, ó Deus, acima de todo, dos céus, de terra, e esplenda a glória, né? Para que os seus amados, aqueles que o buscam, aqueles que se consagram, possam ser livres de todo o mal. Obrigado pela sugestão aí. E o Salmo 108, os versículos 5 e 6. Boa noite, Dona Michele, seu Braio, casal. Jesus os abençoe vosso lar. Muito bem, vamos avançar na sequência da nossa série de pregações, consolidando a família. Esse ano é o ano da consolidação. A gente busca uma fé consolidada, uma fé firme, uma igreja consolidada, uma igreja firmada na palavra do Senhor. E claro, para que nossa vida seja consolidada, firme, saudável, para que a igreja seja firme também,
saudável, esse ambiente chamado família, essa instituição chamada família, que é a base da sociedade, precisa estar consolidada. Então, a gente está reservando esse tempo e, como igreja, estamos sendo chamados a orarmos pela família, a buscarmos instrução na palavra, né? Para buscarmos uma família saudável, porque ela foi criada por Deus, planejada, criada, para que viva de forma saudável e com isso impacte, traga equilíbrio à sociedade, né? Porque ela é a base da sociedade. Então, nós estamos falando, e aí é o tema dessa semana, famílias enfrentando crises. As crises, elas vêm de diferentes lugares, né? Tem diferentes causas, financeira, na questão de saúde, as amizades, enfim, relacionamentos, os filhos, né? Relação pais e filhos, enfim, podem vir de diferentes lugares. E o detalhe é que Satanás, que é o nosso inimigo, ele tenta fazer com que pequenas crises se transformem em grandes monstros, né? E que a gente não consiga superá-las, inclusive possamos ser derrotados por elas. Esse é o objetivo de Satanás. Mas alguém venceu. Alguém já nos concedeu vitória, e o nome dele é Jesus Cristo. Por isso que toda e qualquer crise deve ser enfrentada com os olhos fixos na cruz, na vitória que Cristo nos trouxe pela cruz. Então não olho com medo, eu não enfrento a crise com desespero, eu não posso me desesperar em minhas crises, eu preciso encará-la, olhá-la com os olhos fixos naquele que venceu por mim, por ti, na cruz, que nos trouxe a vitória. Essa vitória é nossa. Somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Mas somos mais que vencedores não pelas próprias forças, por Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, para falar de enfrentamento de crise, um livro que é clássico nesse sentido, para ler todo ele, né, claro. Aqui nós vamos ler apenas poucos versículos. É o livro de Jó. Então vamos lá. No seu último capítulo, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 5. Nos diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falei, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a palavra do Senhor, a quem nós damos graças. Pequeno trechinho já do final do livro. Por isso que o conselho aqui, reler todo esse livro, tem ensinamentos fantásticos, né? Principalmente quando se fala de enfrentar crises. Ninguém melhor do que Jó para nos falar a respeito do enfrentamento de crises. Só que uma das coisas que vem principalmente de pessoas que não creem, ou pessoas que querem provocar os cristãos, por que esse Deus tão bondoso, tão amoroso, permite crises? Permite que pessoas enfrentem crises, problemas, né?
Você já não viu esse questionamento? A Bíblia nos diz, por exemplo, Mateus 5, versículo 45, a segunda parte dele diz assim: porque ele, o Senhor, faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Se a gente pegar a dinâmica da narrativa bíblica, os problemas começam a existir não na criação, após o rompimento da aliança. Aquele plano original que Deus criou homem e mulher, criou a instituição família, e aquele jardim onde eles tinham tudo o que eles precisavam, ali não havia crises. Não havia ameaça de se passar fome, eles tinham tudo o que eles precisavam. Tudo que era necessário para a existência da vida, tinha ali. No momento que se rompe a aliança, que se vira as costas para o Criador, começam a surgir os problemas, as crises. Primeira crise, quando Deus encara o homem, né? E o questiona: o que foi que tu fez? A resposta dele, né? A mulher que tu me deste. Ele já vai jogando a crise, relação familiar aí, né? Não fui eu, foi a mulher que tu me deste. Na prática ele estava jogando a culpa em Deus, porque se Deus que fez e Deus lhe deu a esposa, a culpa daqui e dali estava sendo jogada para o próprio Deus. Mas na verdade a decisão dele gerou aquela crise, problema atrás de problema. Então muitas vezes nossas decisões, nossos atos levam a isso. E nós não vivemos numa bolha. No mundo temos o pecado. E o pecado gera crise, gera problemas. Ainda próprio Jesus, nenhum momento ele disse assim: vem, sigam-me e vocês nunca mais terão problemas, nunca mais enfrentarão crises. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele literalmente está dizendo que vamos ter. Ele não está dizendo que poderemos, ele está dando a certeza de que nós teremos aflições, teremos crises, teremos problemas. Mas ele venceu, por isso que esse olhar, como a gente já tinha sugerido, o olhar para as crises deve ser com os olhos fixos naquele que venceu na cruz. E essa vitória que ele conquistou não é para ele, é para nós, para mim e para ti, naqueles que creem nele. Então, as crises existirão. A questão é como você tem enfrentado as crises. E a partir disso, 3 pistas ou 3 ensinamentos que a gente aprende com Jó, com a sua postura, com a sua forma de agir diante da sua crise, do enfrentamento da sua crise. Como nós devemos nos posicionar e enfrentar as crises na família. Em primeiro lugar, ouça a voz que te leva para a direção certa. Ouça a voz que te leva para a direção certa. No meio das crises, o diabo é um dos que primeiro a se apresentar te oferecendo alternativas, colocando até pessoas te sugerindo soluções. Eu me lembro algo que marcou inclusive o meu ministério, é quando um casal estava enfrentando uma crise e uma pessoa bem próxima a ele, ao marido, ao homem, né, lhe sugeriu: manda essa mulher embora. Que conselho, né? Ou outro casal que estava enfrentando uma crise, se depara diante de uma psicóloga, nada contra os profissionais dessa área,
E ela diz, se separa, porque isso não tem mais jeito, ele não tem mais jeito, e ponto final. Muitas pessoas vêm assim. E o inimigo provoca e sugere isso, cria estas armadilhas para que a crise, por mais simples que seja, se torne um elefante, algo grande, e você desista. Por isso do segredo, né? Que voz que eu estou ouvindo. Como você se comporta ao enfrentar uma crise? Ouvir a voz errada te faz ir a qualquer lugar em busca de uma solução que só em Jesus você pode encontrar. Você sai correndo. Onde? E aí você vai para qualquer lugar. Qualquer possível voz eu ouço. O risco é você ir para a ruína. Porque o único que pode te dar um direcionamento correto é Jesus Cristo. Ele é o autor da vida. Ele que criou essa instituição chamada casamento. Família, aliás. O casamento vem da família. Ele que criou essa instituição chamada família. Então ele que sabe o segredo. Não é qualquer outro. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Jesus está falando sobre dois homens que construíram suas casas. Sempre gosto de enfatizar que é importante, ao ler esse trechinho, as duas casas enfrentam exatamente os mesmos problemas. Tanto a casa do homem insensato como a casa do homem prudente. As duas enfrentam exatamente os mesmos problemas. Mas o resultado é completamente diferente. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24, a primeira parte vai dizer assim: quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente. Então, ouvir o direcionamento do Senhor, a palavra de Deus, ouvi-la e praticá-la é o segredo. Tem a ver com obediência. Não invente moda. Ouça a palavra de Deus. Jó, no capítulo 42, primeira parte do versículo 4, diz assim: escuta-me, pois havias dito, tu disseste, agora escute, eu falarei. Por isso que a questão é, a quem você está ouvindo? Em minhas crises, a quem você ouve? Vamos relembrar um pouco da história de Jó? Como a Bíblia o descreve? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, ele perdeu todos os seus bens. Perdeu seus 10 filhos. Ficou doente. E a sua esposa. Dias depois dessa crise, sem precedentes em sua família, lhe disse as seguintes palavras. Jó capítulo 2, o versículo 9. Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Alguém próximo, alguém de confiança dele, sua esposa. Mas que no meio daquela crise ela reagiu dessa forma. Então, a quem você tem dado ouvidos? E aí a postura, a forma com que Jó se comporta, como ele reage, ele chegou sim a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Mas em nenhum momento ele se volta contra isso. Ele não amaldiçoa, ele não segue o conselho da sua esposa. Ele se mantém firme na sua integridade. Então, independente da circunstância, por mais difícil que está sendo, se mantenha firme. A quem você está ouvindo? Que conselhos que você tem considerado? Existem palavras, conselhos que podem nos levar ao abismo. Por isso, reflita sempre, mantenha o coração firme no Senhor
Porque no Senhor e na sua palavra está a palavra que nos dá direcionamento, a orientação que tanto nós precisamos. Isaías capítulo 30, versículo 21 nos diz assim, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. Sim, o Senhor nos dá instruções. Ele nos deixou um manual do fabricante. Ele nos fez, né? É o nosso Criador, e nos deixou um manual que é a palavra de Deus, a sua palavra. E mais do que isso, ele colocou para estar junto de nós e em nós o Espírito Santo. O Espírito da verdade é aquele que nos leva à plenitude da verdade, aquele que nos guia, aquele que nos assiste em nossa fraqueza. Então não ouça qualquer voz, ouça a voz de Deus. Dê ouvidos e considere a voz que te leva em direção à solução das crises e não te afunda nas crises. E essa voz, essa direção, é a voz de Deus. Em segundo lugar, então, para enfrentar as crises na família, ouça a voz que te leva para a direção certa, a voz de Deus. Em segundo lugar, adore o Senhor apesar das circunstâncias. Isso não é fácil. Claro que não. Porque toda e qualquer crise, ela pressupõe, né, que há perdas. E quem deseja ou quem encara na boa perder coisas? A não ser alguns quilinhos, né? Alguns até buscam, né? Querem perder alguns quilinhos, né? E Satanás, como eu já falei, o inimigo das nossas almas, faz de tudo para que em meio à crise percamos a esperança, percamos a intimidade e o relacionamento com Deus. E é automático na gente, é quase automático, aquele desejo de murmurar, de reclamar. A gente pode nos voltar ao povo de Deus, à história do povo de Deus, e vai ver isso neles. E sempre que a gente fala do povo de Deus, eu me lembro de uma música, quem sabe alguns de vocês lembram, do Padre Zezinho. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Assim como eles reclamavam, a gente também acaba muitas vezes reclamando, murmurando de nossa situação. O detalhe é que o povo de Deus murmurou tanto em meio ao enfrentamento das crises, que eles acabaram vagando por 40 anos no deserto e não entrando na Terra Prometida. Toda aquela geração morreu no deserto, quer dizer, vagou pelo deserto por 40 anos e não entrou na Terra Prometida, de tanto reclamar, de tanto murmurar. A murmuração, em meio às crises, não nos tira delas, faz com que a gente dê voltas, se afunde mais ainda. Então, reclamar não traz solução. Quando a gente olha o livro de Jó, capítulo 42, verso 9, primeira parte, a gente não leu aqui, diz que o Senhor ouviu a oração de Jó. O Senhor aceitou a oração de Jó. Ele não se rebelou. Ele continuou adorando ao Senhor. Ele continuou firme, íntegro. Ele continuou firme na sua fé. Ele perdeu bens. Rebanhos foram roubados e consumidos pelo fogo que desceu do céu. Os empregados foram mortos à espada. Jó perdeu seus 7 filhos e 3 filhas. Pensa na crise, no tamanho da crise, além da sua saúde. Mas a atitude de Jó nos ensina como reagir às crises com adoração. Capítulo 1 de Jó, versículo 20, diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça
Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração. Não murmurou, não buscou culpados, né? Como Adão fez, né? Foi a mulher que tu me deste. Não, ele não jogou culpa para ninguém. Ele se prostrou com o rosto em terra, em adoração. A adoração, em qualquer circunstância, nos dá a força que precisamos para seguir adiante e enfrentar. Se estiver chorando, louve. Se estiver sofrendo, louve. Precisando, passando pela crise, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 8 nos diz assim, está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Em qualquer situação, adore a Ele e você verá sinais e maravilhas na tua vida. Então, para enfrentar crises na família, ouça a voz que te leva para a direção certa. Adore ao Senhor apesar das circunstâncias. Em terceiro lugar, para a gente finalizar aqui, viva pela fé no futuro. Muitas vezes, olhar para a nossa realidade e olhar para as crises, os problemas que estamos enfrentando, nos faz com que fiquemos como que cegos. A gente se esquece o que aconteceu no passado, quem sabe milagres que a gente já provou, maravilhas que o Senhor já operou na nossa vida. A gente está passando por uma crise financeira e a gente está ali murmurando e se esquece que há um tempo atrás o Senhor nos deu um grande livramento, nos deu provisão, ou está nos dando o básico essencial para a manutenção da vida. E mais do que isso, muitas vezes a gente acha que acabou tudo. Não tem mais o que fazer. Essas ideologias satânicas que estão destruindo tudo. O que será do nosso futuro? O que será do futuro dos nossos filhos, dos nossos netos? E em vez de lutar, a gente desiste. A gente deixa de fazer o que temos que fazer. Uma das nossas reflexões de domingo, a partir do momento que a gente estava vivendo na igreja, nós estávamos tendo um momento de acolhida ou apresentação de Olivia, nossa pequena, que estava sendo apresentada diante do altar do Senhor. E uma das coisas que eu lembrava ali era da nossa responsabilidade como pais, padrinhos e igreja, no sentido de fazermos esforço máximo, porque eles, os pequenos, são do Senhor, pertencem ao Senhor. E Ele nos concede a graça, a responsabilidade de cuidar, de zelar por eles. Então, nós devemos nos esforçar ao máximo para gerar ambientes que eles conheçam a Deus, que eles, conforme vão crescendo, vão amadurecendo na fé, e vão aprendendo a consagrar suas vidas, a entregar suas vidas, seus problemas, seus sonhos, seus planos nas mãos do Criador. Então, nós não podemos perder a fé no futuro. Nós não podemos perder a esperança. Devemos continuar lutando, trabalhando. Veja o que diz o Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. A gente desanima, claro que desanima. Muitas vezes a gente perde as esperanças naqueles que nós amamos. Naqueles que nós temos investido tempo. Mas eu tenho orado tanto por fulaninho, por fulaninha, e ela não tem jeito. Ela não ouve, ela não muda. Sim, é natural. Se você já não enfrentou isso, eu enfrentei muitas vezes, mas nós não podemos desistir. Jesus não desistiu de Pedro. E olha que Pedro não era fácil. Não desistiu de Tomé, que duvidava. Era aquele cara que tinha que provar, né? E eles foram grandes homens de Deus. Grandes líderes. O Senhor não desistiu de mim, não desistiu de você.
Agora tem um princípio aqui. Quem sabe você está desistindo, quem sabe você está cansado das crises que você enfrenta na sua família, mas quem sabe você esteja cansando porque está encarando estas crises ou lutando com as suas próprias forças. Tentando resolver com aquilo, com o seu próprio entendimento, com a sua própria força, os problemas. O foco é Jesus. A solução está em Jesus. Não eu. Não aquilo que eu sei. Isso ajuda, mas eu não sou a solução. Nós não somos a solução. Nós somos parte desse processo. Devemos fazer a nossa parte. Agora, quem traz cura, quem traz restauração é o Senhor. Olhemos novamente para Jó. Após ser abalado com a crise financeira na família, com a perda de seus 10 filhos e filhas, né? 7 filhos e 3 filhas. Com o seu casamento, Jó se entristeceu muito. Ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento e fez uma confissão. Jó capítulo 3, versículo 26. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Ele confessa que estava difícil. A coisa estava complicada. Mas ele não perdeu a esperança. Talvez seja essa a sensação que você está sentindo hoje. Então, mude de ótica. Mude de ótica com a qual você encara esses problemas. Viva pela fé. Algo que nós aprendemos no nosso retiro de carnaval, nosso acampamento, aliás. 2 Coríntios 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós precisamos encarar mais a realidade, o nosso dia a dia, com o olhar da fé. Por isso, a pergunta: por qual ótica você tem enxergado a vida? Comece a olhar para as crises com os olhos da fé. Porque aquele que começou boa obra, aquele que colocou no seu coração aquela sementinha que nos despertou para a fé, para buscar a Ele, é fiel para completar e levar essa obra até o final, até o dia de Jesus Cristo. Então, enfrente os desafios com o olhar da fé. As crises passarão e você verá as maravilhas do Senhor e poderá afirmar, como Jó afirmou: sei que podes todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E Ele nos garante vida em plenitude. Ele nos garante salvação. Então creia, grave isso. Em Cristo eu tenho garantido vida plena, eternidade. Nada pode frustrar os planos do Senhor. Viver pela fé te leva à plenitude dos planos de Deus para você, para seu marido, para sua esposa, seus filhos, filhos dos seus filhos, de geração em geração, em nome de Jesus. Enfrente os desafios com os olhos da fé. Então, para enfrentar as crises na família, ouça a voz que te leva para a direção certa, a voz de Deus. Adore o Senhor apesar das circunstâncias. Não é fácil, claro que não, mas meu olhar, meu foco tem que estar sempre no Senhor, independente das circunstâncias. Por mais difícil que seja, meu olhar sempre no Senhor. E viva pela fé no futuro. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim, somente assim, nós podemos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso
Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar? Você, quem sabe, está enfrentando alguma crise específica? Fale isso ao Senhor. Ele está aí ao seu lado. Alguma crise está judiando de você, incomodando mais do que o normal? Fale ao Senhor. Claro, se precisar conversar com a gente, entre em contato conosco. Mas fale com o Senhor. Abra seu coração ao Senhor. Nele está a cura. Nele está a vida. Vamos conversar com o Senhor? Pai querido, nós nos prostramos diante de Ti com o coração agradecido. Tu és Deus Todo-Poderoso, que estás nas alturas, mas és o Deus Emanuel, que estás ao nosso lado. Deus Espírito Santo, que habita em nós. Tão pertinho, com a mão estendida, nos oferecendo sempre a chance de recomeço. Com a mão estendida, nos oferecendo socorro na hora certa, no momento certo. Nosso refúgio, nosso porto seguro. Como é bom saber que temos um Deus que é Pai zeloso, que cuida de nossa vida nos mínimos detalhes. Tua palavra nos diz que até os fios de nossos cabelos estão contados. Sim, cada detalhe de nossa vida Tu conheces. Então Tu sabes a origem das crises. E Tu conheces a solução para elas. Em Ti nós podemos nos refugiar, na certeza que somos acolhidos, somos curados, somos transformados e impulsionados para um novo tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua provisão em nossas vidas, sobre nossas famílias. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias, pelas pessoas que colocas ao nosso lado. Obrigado, Jesus. Obra Tua, presença Tua em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nossa família, igreja. Também pessoas que Tu colocas ao nosso lado para se somarem conosco em nossa caminhada. Obrigado, Jesus. E nós consagramos a Ti tudo que somos, tudo que temos. Nós consagramos nossa família. Nós consagramos nossa família de fé. Tudo vem de Ti, tudo teve origem em Ti. E nós queremos voltar ao primeiro amor, essa ligação plena contigo. Mais cara, mais importante que pode existir. Nós buscamos a Ti, nós clamamos pela Tua presença em nossas vidas, em nossos lares, Jesus. Curando, transformando, nos ajudando a superar nossas limitações. Porque nós sabemos que Tu nos assistes em nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Pai. Tua paciência, Tua misericórdia. Dá-nos instrumentos, dá-nos a força que precisamos, a coragem de enfrentar as crises, enfrentar as tentações, as armadilhas que o inimigo coloca diante de nós. Para que nós tenhamos a sabedoria de dizer não às tentações. Resistir às ciladas do inimigo e nos permanecer firmes em Ti. Jó teve amigos que o provocaram, incentivaram a questionar e abandonar sua fé. Teve a própria esposa o incentivando a se voltar contra Ti. Mas ele se manteve íntegro, firme na fé. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa postura de integridade, de firmeza na fé.
para que, independente da circunstância, nos mantenhamos firmes em Ti. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Cuida, Senhor, de cada um que clama a Ti, clama por Teu socorro nesse instante. Cuida, Senhor, das nossas famílias. Proteja, Senhor, nossas famílias. Opera sobre nossas famílias as Tuas maravilhas, ó Deus. E nós também, Paizinho, queremos, mais uma vez, dentro desse contexto que estamos vivendo como povo gaúcho, clamar pelas famílias que ainda sofrem as consequências das enchentes. Muitas pessoas perderam tudo, ainda não conseguiram voltar para suas casas, nem têm casas. Então nós clamamos pelo Teu agir, curador, restaurador, animador. Vem, Senhor, sobre este povo, Senhor. Opera das Tuas maravilhas, que seja um tempo, embora de crise, que seja um tempo de crescimento. Que seja um tempo de nos voltarmos mais para Ti, de nos refugiarmos mais em Ti e encontrarmos em Ti o socorro que tanto nós precisamos. Cuida de nós, Senhor, cuida deste estado, Senhor. Cuida de cada família, ó Deus. É o que nós te pedimos unicamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pessoal de Erechim, Dona Celina, você chegando aí. Jesus abençoe todo o pessoal aí. Mais uma vez, pedido de oração. Claro, domingo temos culto, 9 horas. Culto de adoração e louvor. Seguindo essa nossa série de pregações, ainda temos os próximos domingos aí, desse mês de junho. Mas, nosso convite de forma especial, pedido de oração, né? Dia 29, é um sábado, nosso encontro celebrativo pelos 8 anos da Anglicana Santa Semente. Então teremos momento de palavra, momento de comunhão, a vaca atolada como prato oficial do dia. Então tempo de estarmos juntos na presença do Senhor, em companhia com irmãos na fé, celebrando, dando graças ao Senhor. Dia 29, esse momento celebrativo com janta. E no dia 30, nosso culto de Santa Ceia, especial ação de graças pelos 8 anos da Anglicana Santa Semente. Bueno? Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre sua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo? Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.